modelamos arquitetura, estrutura, hidrossanitário e elétrica. E agora chegou o grande momento de unificar isso tudo em um grande modelo federado. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje, como tudo que é bom, um dia acaba, estamos encerrando essa nossa playlist incrível, onde nós desenvolvemos todas as principais disciplinas, né, de um projeto construtivo. Nós desenvolvemos arquitetura no primeiro vídeo, estrutura no segundo, hidro no terceiro, elétrica no quarto, e agora chegamos ao quinto e último vídeo dessa playlist, onde nós iremos unificar tudo isso num grande modelo federado. E aí eu vou te mostrar como é que funciona essa questão de vínculos, como é que a gente vai analisar, estudar esse arquivo a nível de compatibilização, como é que a gente faria para extrair alguns quantitativos, certo? Então você vai entender um pouco da trabalhabilidade com um modelo federado, usando 4 disciplinas, e com isso você vai ter aí um domínio bem legal para trabalhar com projetos mais complexos. Claro que a gente aqui simplificou bastante coisa para que se tornasse viável, né, fazer essa playlist aqui no YouTube em vídeos que não fossem extremamente grandes, mas entenda que o que você aprendeu aqui pode ser replicado para projetos mais complexos e você com certeza vai ter um bom desempenho nesses projetos com esses conhecimentos adquiridos, certo? Então, se você curtiu essa playlist toda, se você curtiu todos esses vídeos e eu tenho certeza que você vai curtir esse, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim como essa playlist que hoje se encerra, muitas outras com vários outros benefícios, com vários outros aprendizados hão de vir, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você se inscrever no canal, se você aguardar pelas próximas novidades da Neurobim. E também vale lembrar que estamos com a meta, né, de atingir 2.000 inscritos até o final desse ano de 2022. Eu acredito que já estamos próximo da data limite, então, por favor, deixa a sua inscrição para nos fortificar, para nos ajudar a bater essa meta, certo? E, se possível, também compartilha esse vídeo e toda essa playlist com outros colegas, que eu tenho certeza que vão aproveitar bastante esse conteúdo, certo? Sem mais delongas, vamos encerrar essa playlist. Cá estamos de volta ao Revit. Eu estou usando a versão 2023. Vale lembrar que eu estou disponibilizando os templates aqui na descrição do vídeo. Porém, se você chegou até aqui, você já fez todos os outros vídeos, já fez os outros modelos, você não precisa mais desse link, porque agora não vamos utilizar nenhum template específico. Nós vamos utilizar o template da Autodesk mesmo, só para poder exemplificar a construção desse modelo federado. Perfeito? Então, caso você não tenha ainda feito o download dessas disciplinas, acessa aqui para você ter acesso aos templates. Caso você já tenha feito, fique tranquilo, apenas sente, relaxe e vamos aprender. Aqui então no Revit eu vou iniciar um novo arquivo e eu vou utilizar o modelo de construção que já tem no próprio template da Autodesk, que já vem instalado no Revit. Se você não tiver acesso a esse modelo, porque talvez a instalação do seu Revit tenha tido algum problema, eu vou deixar aqui em cima o link para um vídeo que eu ensino como instalar esses modelos e famílias padrão da Autodesk, certo? Então pode ser que te ajude também a dar uma olhada lá nesse vídeo, ok? Eu vou marcar aqui modelo de construção, criar novo projeto, ok. Iniciei então aqui esse novo projeto e o que eu vou fazer agora é criar o meu arquivo federado. E o que é o arquivo federado? O arquivo federado ele nada mais é do que a união de todos as minhas partes, os meus pedaços desse meu projeto, que são os 4 arquivos que criamos ao longo de todas essas semanas aí dessa playlist, não é mesmo? Então eu vou vir aqui em inserir, eu vou clicar aqui em vínculo do Revit e vou localizar os meus arquivos. Eu já estou aqui com o meu arquivo de elétrica e na hora de inserir ele, eu vou colocar da origem interna para a origem interna. Lembra que a todo momento, quando a gente veio construindo as disciplinas, a gente estava sempre fazendo de origem para origem? Isso significa que todas as minhas disciplinas têm a mesma origem interna. Então, se eu continuar utilizando essa configuração, eu sei que todas essas disciplinas sempre vão estar no mesmo lugar. Entende? Então, se no início você não entendeu porque que a gente estava fazendo com origem interna, agora você tem a clareza de que, fazendo desse jeito, eu posso garantir que todas as minhas disciplinas estão no mesmo ponto, porque todos têm a mesma referência, certo?
Então é por isso que a gente usou a origem interna. Você pode me questionar o seguinte, Lucas, mas beleza, na playlist aqui ao longo dos vídeos a gente fez todas as disciplinas, mas na prática eu não vou fazer todos os projetos. Eu vou fazer o arquitetura, pode ser que eu faça estrutura, pode ser que eu faça instalações, mas eu não vou fazer todos, eu vou receber de outras pessoas. Então como é que eu vou garantir que todo mundo seguiu a origem interna? Então, primeiro que é de se esperar que quando vários escritórios trabalham em BIM, eles discutam entre si como é que vai funcionar a interoperabilidade, a comunicação entre os projetos, certo? É importantíssimo que essa colaboração ela seja discutida para facilitar o trabalho de todos, afinal todos estão unidos em prol de um trabalho bem feito ali para o cliente, certo? Então, a ideia é que no início os escritórios tenham feito essa discussão. O que a gente vai usar? A gente vai usar a origem interna? A gente vai usar alguma outra referência? O que a gente vai fazer, certo? Mas caso isso não tenha acontecido, o que você pode fazer? Você pode usar o ponto base do projeto, ó. Você pode usar o ponto base do projeto e aí você vai poder configurar, você vai abrir o arquivo dos demais, né, do arquiteto, do estrutural, e você vai mover o ponto base do projeto dessas disciplinas para garantir que todos vão ter o ponto base no mesmo lugar. E aí, então é como se você criasse uma referência, entendeu? Você ia chegar, por exemplo, na posição de um pilar e ia dizer, eu quero que a minha referência seja esse ponto aqui. E aí você vai pegar o ponto base do Revit e botar todos os projetos no mesmo ponto base, e aí quando você fizer a inserção por ponto base, todos vão cair no mesmo lugar, porque o ponto base de todos estão no mesmo lugar. Se você não sabe o que é o ponto base do projeto, eu vou te mostrar aqui, certo? Mas antes de mais nada, eu vou inserir agora os meus 4 arquivos, ok? Então vamos manter a origem interna para a origem interna, selecione aí os 4 arquivos e vamos vincular todos eles e aí eu vou te mostrar o que é o ponto base do projeto. Pronto, eu acabei de inserir aqui as 4 disciplinas, deixa eu ir lá no 3D só para poder visualizar tudo junto. Vou mudar aqui para nível de detalhe alto, realista, eu vou selecionar um nível e vou dar um VH para ocultar a categoria, para eu não ficar enxergando esse mundo de nível que está aparecendo aí, certo? Clique em um nível e aperta VH no teclado. Aí você vai ocultar todos os níveis dessa vista 3D, certo? E aqui está, ó, o nosso projeto completinho. Olha que legal. Eu tenho aqui a minha parte de hidro, passando aqui embaixo com esgoto. Tem as minhas tomadas, ó, passando aqui, meu quadro. E tem as minhas instalações também. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, sim, deixa eu habilitar a seleção de vínculos que eu desmarquei no último vídeo. Deixa eu ver, ó que legal. Se eu clicar na estrutura eu consigo ver a parte dos eletrodutos. Parece que está tudo beleza. Deixa eu te mostrar então o que é o ponto base do projeto antes da gente explorar algumas coisas. O ponto base do projeto, ele fica normalmente escondido. Você pode acessar ele nas plantas de piso e você vai clicar aqui ó, nessa lâmpada e vai aparecer o ponto base do projeto. Deixa eu ver aonde. Aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Ele é essa bolinha aqui, ó. A gente tem a origem. A origem são essas setinhas que a gente tá vendo aqui, ó. Essas setinhas representam a origem. Eu não posso selecionar a origem. Se eu tentar selecionar a origem, eu não vou conseguir. Então, ao clicar aqui nesse ponto, eu vou selecionar o ponto base do projeto. Ele é essa bolinha que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo uma bolinha com um X dentro. Isso é o ponto base do projeto. Todo projeto, todo arquivo no Revit, ele tem um ponto base, assim como ele tem também ó, um ponto de pesquisa, que é justamente esse triângulo com um símbolo de mais dentro. Mas eu recomendo que, caso os seus projetos não estejam casando na mesma posição, você pegue o ponto base do projeto e mova. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o ponto base e vai colocar aqui em um ponto de referência. Por exemplo, vamos supor o canto desse pilar. Aí você vai abrir o arquivo de estrutura, você vai pegar o pilar ó, e vai abrir o arquivo lá de estrutura e vai pegar o ponto base do projeto e vai posicionar aqui no canto do pilar. Aí você vai abrir o arquivo de arquitetura, você vai pegar o ponto base do projeto e vai botar aqui nesse cantinho também, onde o núcleo se encontra. Você vai abrir o arquivo de hidro e com a estrutura vinculada, você vai pegar o ponto base do projeto e vai botar aqui. E aí quando você fizer isso em tudo, e você vai entrar no federado e vai dizer que ao invés de fazer da origem interna para a origem interna, você vai fazer do ponto base para o ponto base. E aí todos vão cair no mesmo lugar, entende? Porque todos estão com ponto base no mesmo lugar. Então uma forma de você remediar caso as equipes não estejam se comunicando e as pessoas não tenham feito, cada um tenha feito tipo um projeto em um canto, né? Não é recomendado, mas é uma forma
de resolver o problema. Bom, então uma vez que você tem então todas as disciplinas de forma harmônica, né, umas dentro das outras assim, a gente pode começar a fazer algumas análises. A primeira delas é quantidades. A gente pode vir aqui em tabelas de quantidades. Eu gosto desse template porque ele já vem com várias tabelas de quantidades prontas. Então eu poderia chegar aqui, por exemplo, em instalações elétricas, e aí não está aparecendo nada, né? Mas eu posso vir aqui em campos, editar campos e marcar a opção de incluir elementos de vínculos. E quando eu clicar em incluir elementos de vínculos, eu dou OK, e aí aparece os elementos que foram modelados no vínculo, no caso da disciplina de elétrica, certo? Então eu perceba que mesmo não tendo nada modelado nesse arquivo, porque eu só tenho vínculos aqui dentro dele, eu consigo quantificar esses elementos do mesmo jeito, certinho? Aí eles estão todos aparecendo aqui. O mesmo poderia ser feito para as peças hidrossanitárias. As peças hidrossanitárias eu poderia chegar aqui em campo, incluir elementos de vínculo, e aí ele vai mostrar algumas das peças que eu criei, não só na disciplina de arquitetura, como também as que foram criadas dentro da disciplina de hidro. Porque a gente tem, por exemplo, a caixa sifonada, que foi criada dentro do projeto de hidro, e eu tenho a pia, que foi criada dentro do projeto de arquitetura. Então veja que eu estou quantificando os dois arquivos dentro de um só. É bem legal isso, não é? É melhor do que você ter uma parte quantificada em um, outra parte quantificada em outra, depois você tem que juntar duas tabelas. Então, aqui no Federado a gente consegue fazer isso. Agora, vamos ver a questão da verificação de interferências. Como é que eu faço uma verificação de interferências? No Revit, a gente vem aqui em Colaborar, vem aqui em Verificação de Interferência e clique em Executar a verificação de interferência. Só que tem um problema. Como a gente não tem nada modelado nesse arquivo, o Revit ele não deixa fazer a verificação de interferências. E aí você vai dizer, Lucas, então você mentiu esse tempo todo para mim. Você disse que a gente ia chegar aqui agora e ia verificar a interferência e não dá para fazer? Calma. Não é bem assim. Não é que a gente não possa fazer... Não é que a gente não possa fazer, a gente não pode fazer no federado. Infelizmente não tem como fazer essa verificação de interferência no arquivo federado, que é esse que a gente acabou de criar. Mas a gente pode fazer, só que no caso, ao invés de abrir o federado, eu vou ter que abrir uma das minhas disciplinas e vincular as outras dentro dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira verificar se as minhas instalações estão chocando com a estrutura. Eu posso abrir o arquivo de estrutura, e dentro do arquivo de estrutura eu vinculo o hidro e o elétrico. E aí eu posso verificar interferências entre essas disciplinas. Vamos ver isso na prática agora? Deixa eu salvar o nosso arquivo federado e eu vou abrir o de estruturas logo em seguida. Arquivo de estrutura aberto, eu vou vincular agora a elétrica e hidro. Certinho? Então aqui eu tenho as minhas duas disciplinas de instalações vinculadas com a minha estrutura. Vamos verificar se a gente tem alguma interferência, por exemplo, de viga com algum desses elementos. Então a gente vem aqui em Colaborar, Verificação de Interferência, Executar a verificação. E aí eu posso pegar do projeto atual com outro projeto. Ou eu posso pegar até da elétrica com o projeto atual. Entendeu? A questão é que eu sempre vou ter que verificar o projeto atual com outro projeto. Então é por isso que eu não posso pegar um projeto que não tem nada nele. Eu tenho que pegar um projeto que tem alguma coisa para poder verificar essa alguma coisa com outras disciplinas, outros projetos, entende? Então se eu coloco aqui, por exemplo, projeto atual, eu posso chegar aqui e botar elétrica, e aí eu posso, por exemplo, marcar tudo daqui da estrutura e marcar tudo aqui também da elétrica. Então eu quero verificar se tem algum choque entre alguma coisa da estrutura com alguma coisa da elétrica, né? Então eu vou dar OK, nenhuma interferência detectada. Eu até achei que talvez fosse colidir alguma coisa aqui, mas pelo visto não, ficou bem próximo, mas não colidiu. Bom, que bom, estamos respeitando muito bem aqui as modelagens. Vou fazer agora a mesma coisa com a parte de hidro, né? Eu vou pegar aqui projeto atual, vou marcar essas opções, e aqui eu vou botar hidro e vou marcar tudo também. Com certeza vai dar algum choque por causa do tubo que passa aqui dentro da laje, né? Mas vamos ver. Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui uma interferência de conexões de tubo que está acontecendo entre uma laje, entre a nossa laje de fundação e uma conexão de tubo. Essa, com certeza, é essa conexão aqui, do esgoto do sanitário, que deve estar tocando muito sutilmente a nossa laje, certo? Aqui a fundação, dá para perceber que é ela,
Infelizmente o elemento do vínculo ele não fica colorido, ó, mas eu sei que é ele. Eu acho que ele perde a cor, né? Deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu ver essa peça hidrossanitária. Não perde a cor não. Aqui é a laje chocando com a peça hidrossanitária, que no caso é a minha caixa sifonada. Então, por causa justamente desse trecho do prolongador, aí esse trecho do prolongador está colidindo com a laje, realmente, a gente sabe que está colidindo. Eu acho que ele perde a cor sim, ó, tá vendo? Aqui, ó, justo no trecho do prolongador, percebe como ele perdeu a cor? Aqui, ó. Eu nunca tinha reparado isso, eu achava que ele na verdade não coloria nada, mas ele perde, ele fica sem o contorno. Era para ele estar com esse contorno verde e não está. Aqui, ó, a conexão agora está com contorno verde, quando eu clico aqui, ela perde o contorno verde. Então eu sei que é essa conexão. Bem legal isso, nunca tinha reparado não, ó, vivendo e aprendendo. A gente tem aqui a laje com o tubo, e aí no caso é esse tubo daqui. E aqui a gente tem a laje com outro tubo, que no caso é esse tubo daqui, ó. Esse ficou até mais fácil de ver. Aqui dá para ver bem a linha do meio dele. E a gente tem também alguma coisa, um tubo da água fria com... Ah, sim, com a laje de cima, claro, sim, perfeito. Esse tubo da água fria com a laje de cima. Assim, enfim, são interferências que a gente já sabia que iriam ter, porque a gente já tinha previsto isso, né? Então, em outras palavras, não teve interferências entre a minha disciplina de estrutura e a minha disciplina de instalações. Por outro lado, eu sei que a gente tem uma interferência na parte de arquitetura. Eu vou vincular o arquivo de arquitetura aqui, só para a gente olhar isso. Na parte de arquitetura, se a gente fizer uma verificação de interferências, pegando aqui o projeto atual e colidindo com a arquitetura, principalmente ó, janelas, eu vou botar janelas e portas para a gente testar. Aí vai aparecer ó, aquela colisão que a gente já tinha verificado anteriormente. É o pilar que está colidindo com a minha janela. Então, nesse caso, eu teria que ou falar com o estruturalista para mudar a dimensão do pilar, o que eu acho que é mais difícil, ou eu poderia simplesmente pegar a minha janela e mover um pouquinho para o lado, né? Aumentar essa distância da minha boneca. E aí resolver essa interferência. No mais, a guarita está muito boa em termos de interferência, certo? Claro que aqui eu verifiquei a questão da estrutura com os demais. Agora eu poderia querer verificar a hidráulica com elétrica. E aí eu iria abrir o arquivo de hidro, vincular a elétrica dentro dele e aí verificar a compatibilidade da hidro com a elétrica, certo? E aí se não der, eu não preciso fazer o processo inverso, porque enfim, já resolveu, né? Do mesmo jeito eu poderia entrar na arquitetura, vincular hidro e vincular elétrica para ver se de repente tem um tubo, um eletroduto chocando com uma janela, uma porta, né? Então a gente faz desse jeito, a gente nunca faz a compatibilização no federado, a gente só faz a compatibilização dentro das disciplinas, certo? E aí a gente vai ajustando o que dá para ajustar. Então é assim que funciona o processo de compatibilização dentro do Revit. Para a gente encerrar esse vídeo, eu quero fazer só mais um adendo lá no arquivo do federado, então eu vou abrir ele novamente. De volta ao arquivo federado, o que eu queria colocar como última observação para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro é que quando você trabalha com arquivo federado, você tem que sempre policiar a questão da gerência dos vínculos. Porque o federado ele é só vínculo, não é? Então se você perder em algum momento a conexão com esse vínculo, você vai perder as suas informações do federado. Então como é que a gente administra essa coisa dos vínculos? Como é que a gente gerencia os vínculos? A gente vem aqui na parte de gerência e a gente clica em gerenciar vínculos. Meio óbvio, não é? Clica aqui. E aí você tem aqui os vínculos de Revit que foram feitos dentro do seu projeto. Perceba que você pode ter vínculos de IFC, vínculos de CAD, você pode ter outros arquivos vinculados, né? No caso a gente está trabalhando com arquivos em Revit. E aqui você vai acompanhar o status desses arquivos. A princípio todos estão carregados, então todos estão visíveis. Eu poderia selecionar um desses vínculos e eu poderia remover ele para tirar ele do meu federado. Eu poderia recarregar ou seja, se eu perder, por exemplo, o caminho, ou se de repente essa versão ficar obsoleta, eu precisar abrir uma nova versão, então eu venho em recarregar localizo o novo arquivo e aí faço a atualização desse vínculo, certo? Eu posso também recarregar. Recarregar é assim, se o arquivo sofreu alguma atualização e ele já está carregado, eu posso recarregar para atualizar aquele arquivo, certo? Sem precisar tirar ele do meu projeto, eu simplesmente vou atualizar ele. E existe a opção de descarregar também.
descarregar, eu vou manter o caminho do vínculo, mas ele não vai ficar visível. Ele vai estar inserido ainda no meu arquivo, mas ele não vai estar visível porque ele vai estar descarregado. É como se eu desligasse ele, certo? Ele está aqui ainda, só que ele está desligado. Ele não vai ficar aparecendo e nem vai gerar informação no meu modelo. Existe essa opção também. E se você clicar em adicionar, você vai adicionar um novo vínculo. É a mesma coisa de ir lá em inserir e clicar em vínculo do Revit. Mesma coisa. Ok? Aqui você tem a opção de tipo de referência, que tem a opção sobreposição e anexo. Normalmente ele vem com sobreposição. Se você mudar para anexo, significa que se você vincular agora esse federado em um outro arquivo, vamos supor que você tem um federado do federado. Essa guarita, ela faz parte de um grande condomínio. E aí você tem o federado do condomínio. E aí agora você quer pegar o federado da guarita e jogar dentro do federado do condomínio. Mas você quer que esse federado leve tudo que está dentro dele. Que leve a arquitetura, a estrutura e as instalações, certo? Então, se você quer que esse federado leve tudo que está dentro dele lá no outro federado, você tem que botar tudo isso como anexo. E aí você garante que esse federado vai levar tudo, certo? Se você botar como sobreposição, ele não leva. Ele vai entrar lá no arquivo do condomínio zerado, sem nada. Colocando como anexo, ele vai levar, ok? Então, basicamente é isso. Perceba que não tem grandes complexidades, né? Aqui ele mostra o caminho, onde é que está salvo o arquivo, o caminho relativo. Se você quiser enxergar o caminho completo, você muda aqui para absoluto e ele vai mostrar todos os diretórios até chegar na parte em que está salvo o seu arquivo, certo? Mas no mais, é só isso. E tem que saber administrar essa questão do ponto de posicionamento, mas como eu disse, diálogo. Diálogo resolve tudo. E eu espero que você tenha gostado bastante, não só desse vídeo, mas de toda essa playlist. Deu bastante trabalho fazer essa coletânea aqui com todas essas informações. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre o BIM, bastante sobre o Revit, sobre as boas práticas de projeto. Se você curtiu, por favor, deixa esse like. Não custa nada, mas poxa, deu bastante trabalho fazer isso, então eu acho que eu mereço, né? A gente merece aqui da NeuroBIM um likezinho, merece também a sua inscrição e merece que você ative esse sininho para você ver os próximos vídeos, porque com certeza se você ganhou conhecimento com essa playlist, com esses vídeos todos, você ainda vai aprender muito com a gente, porque a gente tem muita experiência e a gente tem muito a ensinar também, beleza? Então faz esse favor pra gente, ajuda a gente a atingir a nossa meta, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito em troca. Maravilha? No mais, meu muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por me acompanhar ao longo desses vídeos, ao longo de toda essa saga, certo? Estou muito feliz de ter chegado até aqui com a NeuroBIM e continuar com esse trabalho. Já temos mais de um ano aí publicando vídeo, já temos mais de 100 vídeos publicados. E tudo isso é graças a essa força que a comunidade está nos dando. Então, muito obrigado por todo esse apoio, por toda essa força. E, como sempre, eu te vejo no próximo vídeo.